Uma doença inflamatória da pele e que, apesar de não ser contagiosa, gera muito preconceito. Este Papo de Mulher é sobre psoríase. Acompanhe. E a nossa convidada de hoje para falar sobre psoríase e sobre a Psoripar é a Tânia Martins, que tem um histórico com a psoríase e vai contar tudo hoje para a gente. Seja bem-vinda. Obrigada meninas. Bom, a Tânia, ela é empresária na área do comércio exterior e é presidente da Psoripar. Vamos deixar bem claro, né, esclarecer para quem está acompanhando a gente o que é a psoríase. Psoríase é uma doença crônica, autoimune, uma descamação na pele, geralmente nos cotovelos, no couro cabeludo, tem alguns casos que dá nas mãos, nos pés, depende do acometimento mesmo. A gente fala que a psoríase é só a ponta do iceberg, né? Porque pode acarretar outras doenças, como diabetes, problema no coração, obesidade, por isso que é bom sempre acompanhar, porque pode ter outros problemas por trás. Sim, e como a psoríase é uma doença inflamatória da pele, existe muito preconceito, né? Para quem vê a pessoa com essas, né, com essas manchas pelo corpo, com essas descamações pelo corpo e não sabe o que é. Conta pra gente como lidar, né, com essa situação, porque na verdade não é uma doença contagiosa. É isso mesmo, a psoríase ela é uma doença que muitas vezes tem um aspecto que não é agradável, né, por conta dessas lesões na pele de descamação, porém não é contagiosa. E a gente, através da associação, ouve muito relatos, né, dessas pessoas que têm preconceito até dentro da própria casa. A gente já ouviu uma pessoa que a família colocava um prato, um talher, uma toalha de banho porque tinha medo de ser contagioso. E isso é falta de informação, né? Então, é bem grave essa questão. Imagina o emocional dessa pessoa com a própria família tendo esse preconceito, né? Cada dia fica pior, porque é uma corrente. Se ela tá mal, aí fica com a lesão afetada e aí a lesão fica mais afetada, então vai uma bola de neve. Porque uma doença autoimune precisa do emocional estabilizado, equilibrado, né? Exatamente. E se a pessoa já está com autoestima baixa, porque principalmente mulheres, né, que acaba tendo, né, mais vaidade, acaba tendo uma autoestima diminuída. E daí se as pessoas que estão ao redor não ajudam, né, qual a importância da família nesse momento? A família é de total importância, né? Porque se ele tem o acolhimento, as pessoas que estão ali começam a falar para os amigos, né? Ah, ele tem uma doença, mas não é contagiosa. E sentir esse carinho da própria família já é meio caminho andado. E aí depois é a parte de tratamento. Sempre que os médicos, a gente faz os eventos, eles falam, 20% da parte médica de medicamento e o restante é o acolhimento da família, cuidado com a alimentação, exercício físico, né? Tem algumas coisas que as pessoas podem fazer para melhorar a doença. Além da medicação. Além da medicação. Então, é uma parte da medicação e uma parte de todo o contexto, né? De alimentação, exercício, carinho da família, entendimento. Cuidado do estresse, na cuidado verdade, né? também. Resumindo. Você falou da associação para nós, agora. E conta para quem está nos assistindo como que essa associação pode ajudar, né, as pessoas, se vocês dão algum remédio, né, liberam remédio, se é através de palestras, se tem consultas gratuitas, que tipo de informação ou de assessoria essa associação pode dar para as pessoas que têm psoríase? Então, a Psoripar nasceu em 2013 no sentido de levar informação para a população, para diminuir essa questão do preconceito e também
lutar pelos tratamentos para os pacientes. Então, nós fomos bem ousados, porque Psoripar significa Associação Paranaense de Pessoas com Psoríase. Ela fica aqui em Maringá. E aí, a gente conseguiu já uma lei municipal para divulgar a psoríase. Então, no dia 31 de outubro de todo ano, tem o Dia Mundial da Psoríase. E a última semana foi instituída aqui em Maringá para divulgação do tema. E também, a partir de medicamentos, né, a Prefeitura de Maringá tem uma farmácia de manipulação e aí eles fornecem esmalte, loção e shampoo para as pessoas. Então, tem uma triagem, tem que passar pelo Sistema Único de Saúde e tudo mais, para ver se a pessoa realmente é carente para pegar o medicamento, né? Porque se tiver condições de comprar, ele faz a aquisição sozinho. Mas é uma conquista que nós conseguimos, porque é a única do Brasil que a gente tem assim, informação que conseguiu. Então, foi através de muita luta e aí estamos nesse caminho até agora. E quantas pessoas são assistidas pela associação, em média? Na verdade, Carol, a gente não tem assim um número formado, porque tem os cadastros, né? Mas aí as pessoas participam dos eventos, a gente faz o levantamento, mas não tem assim um número exato. Tânia, existem vários tipos de psoríase. Isso, tem em placas, tem a gutata, que são tipo umas gotinhas mesmo, tem a palmoplantar, que nas mãos e nos pés. E aí, como a gente está aqui no Papo de Mulher, né, que as mulheres sofrem mais com a parte de couro cabeludo, parte íntima também, a gente tem muito relato desse vergonha, né, de se expor, assim, para uma relação mais íntima, por conta das lesões. Então, algumas pessoas acabam sofrendo. Mas a boa notícia é que tem vários tratamentos, né? E aí, cada dia mais o mercado oferece medicamentos. Tem medicamentos que tem há vários anos. E aí, cada dia fica mais fácil o acesso, né? E aí, tem os medicamentos que são mais novos e aí mais complexos. Mas também, uma coisa boa é que hoje tem os biológicos, eu tomo, né? E não tem nenhum efeito colateral, então teve uma melhora muito grande. Então, cada pessoa tem um tipo de tratamento, tem que procurar um dermatologista, de preferência que conheça, né, a doença, porque é uma coisa muito específica. Eu mesmo, quando tive a primeira vez, falaram que eu tinha um fungo, e aí me deram corticoide, teve aquele efeito rebote, então tomei e depois voltou 3 vezes pior. Uhum. Então, depois que aí fez uma biópsia e descobriu que era psoríase. Então, tem que tomar cuidado, mas tem tratamento e dá para viver normalmente, como se a doença não existisse. Você falou de dermatologista. Na associação, vocês orientam os dermatologistas que são especialistas nessa área também? Aqui na cidade de Maringá, ou vocês também têm alguma abrangência que conhece outros dermatologistas de outras cidades? Como não tem muitas associações no Brasil, a gente às vezes recebe, né, perguntas de pessoas que são de outras cidades, e aí a gente tem alguns dermatologistas, né, que a gente conhece, se não vai atrás para saber quem que é o especialista naquela região para indicar, para ser bem direcionado mesmo e conseguir ajudar realmente. Uhum. Quer dizer, não tem, desculpa te interromper, Sandra, não tem cura, mas tem tratamento e é possível ter uma qualidade de vida. Isso, com certeza. Eu, no começo, fiquei muito assustada, porque quando você descobre que é uma doença autoimune, que você vai ter, e crônica, né, principalmente, que vai ter para o resto da vida, assusta um pouco. E eu tinha 17 anos, né, quando eu tive pela primeira vez. Então, fiquei muito assustada. Mas depois, com atendimento, sendo bem assistida,
hoje, assim, eu levo normal e ainda acho que é uma missão de vida, né? Sim. Por Isso que eu poder ia ajudar falar. outras pessoas. Está de parabéns, porque é uma mulher que pegou de uma experiência difícil, desde a adolescência, e transformou em uma realidade, e é isso que a gente quer, né? Mulheres que transformam a vida dela e dos outros com as dificuldades, com os empecilhos que a vida traz, né? Parabéns. Eu só ia perguntar isso que você falou. Você teve a primeira vez com 17. Tem alguma idade que seja a idade que mais tem incidência de aparecer ou não? Porque eu também, complementando a sua pergunta, eu dei uma pesquisada nesse assunto e eu vi que pode ser genético, mas ele pode surgir também ao longo da vida. Né? Na verdade, quem tem psoríase tem um problema no DNA, né? Então, pode ser que você tenha e não tenha desenvolvido. Então, a partir de algum trauma, Um gatilho, né? algum gatilho que aí desenvolva. Então, pode ser um trauma emocional, pode ser uma infecção de garganta, por exemplo, e aí desencadear, pode ser uma lesão, por exemplo, a gente já viu casos de uma pessoa que caiu de moto e aí teve a lesão no asfalto, isso, e aí desenvolveu. Então, são várias coisas. Mas aí, com relação à questão da idade que a Sandra perguntou, a gente já viu em criança e em velhinho. Então, são essas questões mesmo que vai determinar se tem um gatilho para desencadear a doença. Está muito ligado ao psicológico, né? Não necessariamente também, né? Porque a questão das infecções também podem acarretar. Mas assim, depois no tratamento em si, se você tiver estabilizado psicologicamente, com certeza vai influenciar bastante. Vai ter uma resposta melhor ao tratamento. Com certeza. Então, tem a parte de alimentação, tem a parte de tomar sol um pouquinho por dia. Pode tomar sol? Pode, deve tomar sol. Então, assim, uns 5 minutinhos por dia, né? Porque tem até um tratamento, que é fototerapia, que ele faz esse efeito do sol. Então, eu já fiz, acho que mais de 100 sessões lá no começo. E aí ele dá aquela queimadinha, assim, até quando eu comecei a tomar um medicamento recentemente, aí ficou a lesão, só que só a marca, né? Aí eu fiz a fototerapia para tampar, mas por causa de estética mesmo, né? Mas aquilo me incomodava, que aí tinha aquela lesão branca. Então, tem várias coisas que dá para fazer para não ficar Ou seja, como a Carol falou, não tem cura, mas dá para ter qualidade de vida, né? Com certeza. Bom, Tânia, para a gente finalizar o nosso papo de hoje, deixa uma mensagem, então, para quem está nos acompanhando, tem psoríase ou convive com pessoas que têm psoríase e especialmente para que não tenham preconceito, porque não é contagioso, né? Isso mesmo. Gostaria de convidar todo mundo para acompanhar nossas redes sociais, no Facebook, Instagram, Psoripar. Em outubro a gente vai ter um evento, esse ano online, né? Então dá para as pessoas do Brasil inteiro nos acompanharem, perguntarem, tirarem as suas dúvidas. E o que eu queria dizer é que psoríase é uma doença crônica, sim, mas tem tratamento, dá para você viver feliz. Queria aproveitar para convidar todo mundo para participar da parte do voluntariado, porque a gente precisa de pessoas que trabalhem nessa causa. Se você não pode doar dinheiro, não pode doar bens, doe seu tempo, porque às vezes faz muito mais diferença do que o próprio recurso em si. Acho que é isso, meninas. Obrigada pelo convite. Obrigada, O Papo de Mulher de hoje vai ficando por aqui. Deixe seu comentário nesse vídeo, siga as nossas mídias sociais e se inscreva no nosso canal no YouTube. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau!